Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e antes de nós partirmos para o assunto, eu gostaria de fazer um pedido apenas a quem está lá na comunidade fechada atualmente. Eu gostaria de pedir que você comentasse aqui embaixo o que é que as pessoas que eventualmente no futuro ingressarem lá vão encontrar, porque muitos não acreditam quando eu digo que o que elas verão lá vai mudar totalmente a percepção delas a respeito do mundo. Elas não acreditam que quando eu falo que a realidade é muito pior do que nós vemos na ficção, e algumas não entendem o que eu estou querendo dizer com mantenham-se humanos. Enfim, as pessoas não têm uma ideia do que vão encontrar lá. Então, se você puder comentar aqui embaixo, não é um dia de venda, não estou abrindo aí vagas na comunidade, não é nada disso. Mas eu vou pegar os comentários de quem fizer o favor de comentar aqui, e quando eu abrir algumas vagas, eu vou expor esses comentários para as pessoas que quiserem ingressar. Entendeu? Então será como uma espécie de testemunho de vocês, se vocês puderem fazer isso. Tá bom? Enfim, obrigado a quem fizer e vamos agora direto ao assunto. Vocês estão vendo que o ChatGPT ele está agora sendo acusado de ser uma programação com viés woke, quer dizer, liberal no sentido norte-americano, ou seja, no sentido esquerdista aqui no Brasil, né? Então eles estão dizendo que é preciso combater esse viés político que há no ChatGPT, nessa inteligência artificial. E estão pedindo então transparência. É óbvio que isso não vai acontecer, porque essa transparência que eles estão pedindo já há anos nos canais de comunicação como YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, etc, etc, até hoje não veio. Ora, se nem nesses algoritmos, né, das redes sociais eles conseguem a tal da transparência, quem dirá na inteligência artificial, que são milhões de linhas de programação. Lá no meio de uma linha de programação é possível colocar meia dúzia de informações que vão dar o viés para um lado ou para o outro, né? Ele diz o seguinte, embora ainda estejamos em um estágio inicial da mudança radical que está se aproximando muito mais rápido do que imaginamos, devemos exigir transparência dos criadores do ChatGPT e de outros criadores de inteligência artificial. Essa transparência não virá a tempo. É por isso que o Elon Musk está agora prometendo que ele criará uma inteligência artificial neutra ou puxando mais para o outro lado para combater o ChatGPT. Por que não virá a tempo? Porque antes de eles conseguirem a tal da transparência para a inteligência artificial, muito antes disso, virá a inteligência orgânica, né? Que é aquela inteligência que eu já falei para vocês, que é que misturará os neurônios do cérebro humano com a capacidade computacional da máquina. Então, essa inteligência artificial, na minha opinião, é que trará a disruptura, a singularidade, que é aquele momento em que a máquina supera o ser humano, justamente porque vai mesclar a semente do ser humano com o ferro das máquinas. Então isso é que vai possibilitar essa independência da inteligência artificial, porque terá por trás uma inteligência humana, pelo menos os neurônios dela, né? Mas enquanto isso eles vão discutindo o seguinte, em várias exposições das tendências políticas do ChatGPT, então ele coloca aqui, aqui e aqui, documentei uma série de preconceitos políticos indesculpáveis e flagrantes exibidos pela plataforma que aspira a ser uma plataforma de geração de linguagem de inteligência artificial politicamente neutra. Se ela aspira a isso, aspira errado, porque não é politicamente neutra, tem um viés com certeza. O que pode ter acontecido, para nós darmos um benefício da dúvida para os programadores, né? É que a inteligência artificial foi buscar informações na rede, ao estilo buscador do Google, e encontrou uma grande maioria de informações com viés político woke, esquerdista. E aí acabou que, por entender que aquilo seria a maioria da opinião pública, acabou entendendo que aquilo seria a verdade a respeito de um determinado assunto. Se foi assim, foi mal programado. E eu não acredito nisso, sinceramente, eu só coloco como um benefício da dúvida, mas eu não acredito nisso,
porque nós sabemos que a militância nas redes é muito mais de direita, seja aqui no Brasil, nos Estados Unidos, onde for, com raras exceções, é muito mais de direita do que de esquerda. Então, eu penso que a inteligência artificial ela está sim programada com um determinado viés, porque, como a gente sempre fala, a classe dominante, né, ela quer esse viés. Essa é a escolha dela já de muito tempo. Né? Então, alguém parece estar prestando atenção, pois pelo menos alguns dos vieses mais notórios já foram remediados. Quer dizer, depois que o pessoal começou a fazer vários vídeos e começou a denunciar esse viés, alguns deles estão sendo corrigidos na programação. Alguns, né? Porque isso acontece, por exemplo, quando sai num site como esse aqui, que é um site de informações com mais impacto, quando sair num New York Times da vida ou algo assim. Quando os menores denunciam, só se há uma denúncia em massa, né, daquele viés. Então eles corrigiram. Então antes, quando eles recebiam um tipo de resposta afirmativa com o viés, agora não acontece mais. Agora está dizendo que há dois lados para uma resposta. Né? Mas outros vieses, eles dizem aqui, estão flagrantemente imperturbáveis, quer dizer, continuam da mesma maneira. Então, por exemplo, ele cita o seguinte, ó, continua perfeitamente disposto o ChatGPT a escrever... ele diz assim, o ChatGPT, por exemplo, continua perfeitamente disposto a me escrever um poema em louvor aos negros, mas se recusa a escrever um equivalente poema em louvor aos brancos, porque é um modelo de inteligência artificial que não pode gerar um poema que elogie uma raça em específico em detrimento de outra, mesmo que tenha feito e ainda faça se a raça que está sendo elogiada for negra. Então, é de viés liberal, segundo o que ele está dizendo aqui, né? Por conta da política norte-americana, porque é lá que isso está sendo programado. Né? Outros preconceitos, diz a matéria aqui, abundam. Se, por exemplo, fizer ao ChatGPT a pergunta polêmica, se uma mulher transgênero é uma mulher, eu não apenas recebo uma resposta inequívoca de sim, mas também uma palestra totalmente espontânea sobre o uso adequado de pronomes, bem como um aviso para não fazer aquela coisa aparentemente odiosa que todas as pessoas ao longo dos milênios têm feito. Decidir se uma pessoa é homem ou mulher com base em aparência. Enfim, é toda essa história aí é uma matéria longa que quem quiser ler, eu vou colocar aqui o título em inglês para vocês pesquisarem depois. Vocês digitam isso aqui e vocês encontram, tá bom? Eu sempre coloco o tradutor automático aqui, facilita bastante. Uma outra situação aqui da inteligência artificial é esta aqui. Se não acordou, acorde. Biden quer reprogramar a inteligência artificial para avançar a equidade. Casa Branca declara G à discriminação algorítmica. Isso dá a entender que eles ainda acham que o algoritmo não beneficia o suficiente o viés de interpretação política que eles têm, a visão que eles têm. Eles acreditam que é preciso reforçar ainda mais a carga algorítmica a favor do modo de pensar deles, que me parece já é bastante desequilibrado. O que aconteceu? O presidente emitiu uma ordem executiva na semana passada reiterando os esforços de seu governo para incorporar continuamente a equidade em todos os aspectos da tomada de decisão. Em outras coisas, a ordem ordenou aos burocratas que garantissem que os sistemas de inteligência artificial fossem programados para cumprir sua agenda acordada. Por que isso é importante? Reconhecendo o enorme papel que a tecnologia baseada em inteligência artificial pode desempenhar em breve em nossas vidas, os políticos democratas e seus aliados no Vale do Silício estão determinados a programar suas preferências ideológicas nessas máquinas. Vou citar só um exemplo. As crianças, elas têm muita curiosidade. Quem tem filhos sabe. Então elas perguntam tudo sobre tudo. Tudo. Agora imagine se uma criança descobre numa dessas maquininhas como a Alexa, né, a possibilidade de elas realmente obterem resposta para tudo que elas quiserem. Só que a Alexa vai utilizar uma inteligência artificial para fazer isso. Imagine ela usando o ChatGPT. Então essa criança vai ser educada dentro do sistema
de viés ideológico e político que o programador fez. Então, só para vocês terem uma noção de um exemplo do como isso vai impactar culturalmente. Já não basta, então, as professoras, nas faculdades e nas escolas, enfim, passando o viés político dela. Agora, então, a inteligência artificial também o faria. Então, o ChatGPT, inovador alimentado por inteligência artificial, enfrentou acusações de viés liberal. Por exemplo, o bot se recusa a escrever um argumento a favor dos combustíveis fósseis porque vai contra o princípio de promover a sustentabilidade. Escreverá um poema admirando Biden, mas não fará o mesmo pelo ex-mandatário Donald, porque seria inapropriado gerar conteúdo que promova ou glorifique qualquer indivíduo. Então, discrimina um lado, né? Escreverá uma história sobre Biden derrotando Donald em um debate, mas não escreverá uma história sobre Trump derrotando o adversário no debate também. Ele escreverá uma história sobre Donald ser corrupto, mas não fará o mesmo sobre Biden, porque não seria apropriado ou preciso. Então, enfim, vocês vejam aí que parece que a situação está cada vez mais complicada dentro desse mundo tecnocrata. Fica bem claro quem é que domina o mundo tecnocrata. Não é que só exista um campo dominando, mas um campo atuando dentro da inteligência artificial, dentro da tecnocracia como um todo. Não existe só um campo, mas é claramente demonstrável que os dominadores do campo tecnocrata são os liberais norte-americanos. E os conservadores norte-americanos estão perdendo quase que de goleada em todos os aspectos. E além disso, como se não bastasse, existe a China, que vem também com uma inteligência artificial altamente desenvolvida. A Rússia, a Alemanha e outros países aí têm desenvolvido fortemente a inteligência artificial e parece que a maioria deles não vai partir aí pelo campo conservador. Bom, vamos continuar acompanhando. Nós estamos aí chegando realmente no ápice de muita coisa. Vou mantendo vocês informados conforme a possibilidade. E no mais, eu peço novamente, quem puder comentar a respeito da comunidade fechada, para os que ainda não estão lá, para que eles saibam o que vão encontrar lá, eu agradeço, darei destaque ao comentário e alguns deles eu usarei num vídeo que eu pretendo lançar mais adiante, tá bom? Forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.